Pessoal, você já sabe que eu já tinha dado a notícia pra você que eu inaugurei um podcast maravilhoso chamado Pode Pensar Diferente, que você não pode perder, não dá pra perder. Porque assim, olha, vou falar sobre tudo, vou falar com gente de tudo quanto é tipo, gente de diferentes áreas de atuação, gente interessante. Então vai ter cultura, vai ter política, vai ter filosofia, antropologia, vai ter arte, vai ter gente interessante, gente engraçada, vai ter esporte, vai ter tudo. Não dá pra perder. Se você quiser saber o que tá acontecendo, o que é assunto, o que é legal, tem que entrar nesse canal, tem que se inscrever e tem que acompanhar. Tô contando com você. Beijo, curte, compartilha e se inscreve no canal. Olá, amigas e amigos! Estamos aqui de novo para mais um episódio do nosso podcast Pode Pensar Diferente. Como sempre, a gente tem uma presença super especial, mas antes de falar dessa presença super especial, eu vou pedir para você o quê? Curtir, compartilhar, divulgar o nosso podcast e também para falar para vocês o seguinte: olha, não esqueçam que o nosso podcast também está nas plataformas de áudio. Então você pode tanto assistir ao podcast como ouvi-lo através do Spotify, do Deezer, do Amazon Music. Então, assim, não tem desculpa para não saber o que tá rolando de importante aqui na internet, tá bom? E hoje eu vou conversar com um super amigo, uma pessoa bacana que vocês vão gostar demais, que é o Arnóbio Lopes Rocha, que é um advogado, que é um ativista de direitos humanos, uma pessoa extraordinária, que tem uma história bacana de vida, tem um trabalho super interessante. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dele. Não é isso, Arnóbio? Bom dia, querido Arnóbio! Bom dia, Rutinaldo. Depois dessa apresentação, a gente fica até intimidado, né? Não é, que você merece, né, querido? Aliás, Ó, a minha primeira pergunta é: por que a gente gosta de você quando te vê pela primeira vez? O que você tem? Hã? olha, foi impressionante, porque a recíproca é verdadeira. Eu conheci o Rutinaldo, eu não era conselheiro da Ordem, a Ah, gente já tinha assumido, ele era conselheiro da OAB, aqui, conselheiro estadual da OAB de São Paulo, e eu, na maior cara de pau, eu ia para as reuniões do conselho, e o Rutinaldo foi uma das pessoas assim que eu conheci de graça, né? Foi a Graça Mello que nos apresentou, e a Andréa Regina, e a gente já de cara já se curtiu, ficamos amigos. E, assim, é uma empatia mútua que mas aqui não dá pra acontece, não né? gostar de você, Ou o Arnóbio. contrário, né? Não dá para deixar de gostar de você. Então, foi assim, foi uma boa coincidência da vida, né? E a Não. gente, nesses 3, agora já quase 4 anos que a gente se conhece, é sempre um prazer mútuo. Toda vez que a gente se fala por telefone, por mensagem, é sempre uma alegria grande. Você mandou aquela mensagem, eu tomei até um susto. O Rutinal estava sumido. Estamos Mas eu comemorando as reparei. eleições? Mas a gente reaparece, né? Sim, claro. Mas, Adobe, querido, para aquelas pessoas que não conhecem você, na verdade, e aí seria interessante a gente fazer essa apresentação para que as pessoas tenham a possibilidade de saber um pouquinho da sua história. Você nasceu lá no Ceará, né? Que cidade que você nasceu lá no Ceará? Eu nasci em Bela Cruz, uma Ah, pequena cidade é, perto de Jericoacoara, mas tem olha que aí. dizer a cidade, o lugar mais famoso, né? Fica a 240 quilômetros de Fortaleza e cedo a gente migrou, como normal, né? Cidade pequena para a capital, para Fortaleza, porque os meus irmãos mais velhos já estavam no segundo grau e precisavam continuar a estudar. E aí, interior, os estudos são mais limitados e a gente mudou para Fortaleza em 1980. Olha que Nós legal. mudamos do interior para a Foi com a capital. família inteira, pai, mãe, todo Pai, mundo. Você tem mãe, quantos irmãos? nós em casa, aquele famoso livro, éramos 6, né? Tinha Ah, um outro Arnóbio que faleceu antes de eu nascer, óbvio, né? E somos 5, 2 homens e 3 mulheres. e o seu nome Arnóbio vem de onde, assim? Olha, essa é a pergunta. Aliás, meu nome é uma complicação, já fui chamado de tudo. Então, call Você sabe que eu tô center, falando isso porque eu tenho condições de fazer essa pergunta. claro, com certeza, né? Eu já fui chamado de arbônio, argólio, elemento químico, Olha isso. astrolábio, tudo que você pensar. Ah, Mas o nome foi o padre
que era o confessor da minha mãe. A minha mãe estudava em Sobral, uma cidade Se sobrar, a relativa. gente sabe. De Sobral vocês conhecem, né? E o confessor dela se chamava Monsenhor Arnóbio. E fez o casamento dela. Então, Olha só. essa coisa que no Nordeste tem muito, né? Você vai agradar um padre ou tentando ver se eu seria padre, né? Mas eu preferi o outro lado do pecado, né? Então, meu nome vem do Era uma padre. homenagem a esse padre que tinha uma Homenagem. relação de proximidade com a sua mãe. Muito proximidade com a minha mãe. Olha que interessante. Bacana. Mas E eu sua digo que foi mãe. um castigo dos meus pais, né? Porque eu já sou chamado de tudo, gente. Vocês não Então, mas você não imaginam, né? acha legal? Você sabe quando eu era criança, o meu nome Rutinaldo também é diferente. E aí eu tinha muito problema na infância, mas depois que cresci, inclusive depois que me tornei profissional, o fato de ter um nome diferente foi positivo. Porque quando diziam ou dizem lá Rutinaldo, como há muito, há poucas pessoas com esse nome, então fica mais fácil você de identificar quem é, não é? Você não acha Muito, bom? muito. Olha, eu tenho passagens assim absolutamente inusitadas com o meu nome, né? Meu nome é Arnóbio Lopes Rocha e eu trabalhei numa grande empresa japonesa Hum, chamada da ANEC, né? E aí uma certa vez eu comecei a receber umas mensagens, umas comunicações internas que eu tinha deixado equipamento em tais lugares. Eu disse, não, mas eu nunca fui nesse lugar. Aí eu descobri que tinha um cara que chamava Arnóbio Gomes da Rocha, que só mudava o nome do meio. E esse cara chegou um dia, ele foi demitido. E aí, quando eu apareci na empresa, todo mundo comentando, hum. chateado, pô, você foi demitido. Uai, tá que eu tô com crachá. Aí eu lembrei que era o outro, né? Então, assim, é muito inusitado. Na mesma empresa, na época tinha 5.000 funcionários, uma pessoa com quase o mesmo nome. Inclusive, o e-mail que foi criado, o dele era A Rocha e o meu AR Rocha. Até Olha nisso só, confundia, né? olha que interessante. Mas que bacana. Ô Arnob, me conta uma coisa. Aí você. Então você é lá do Ceará. E aí quando que você vem para São Paulo? Porque hoje você está estabelecido em São Paulo e já faz alguns anos. Por que que você se transfere de lá para cá? É, eu no Ceará, quando eu fui para Fortaleza, né, Uhum. saí do interior, né, aquele rapaz que saiu do interior, né, vai para a capital, foi assim, quase perto do final da ditadura e eu estudei no colégio de ex-presos políticos. Então, foi o primeiro contato que eu tive com política foram os meus professores. Eu tinha um professor de literatura, né, português, o professor Roberto Falcão, ele tinha sido exilado político. Eu não, Naquela época, um garoto de 12, 13 anos, você não sabe nem do que ele estava Do que se falando. trata, né? E foi um cara que me incentivou muito a ler. Eu gostava de ler, porque a minha mãe era professora, diretora de escola, então eu sempre fui muito ligado à leitura. E aí ele começou a contar: ah, eu morei na Tchecoslováquia, nem existe mais, né? E lá um trabalhador comum lê 50 livros por ano. Aí aquilo para mim foi uma glória, né? Puxa vida, alguém faz a mesma coisa que eu, né? Eu Uhum. me senti empoderado naquela época, né? Garoto. E logo a seguir, nessa escola, tinha uma efervescência política, né? Era uma escola de ensino, pequena, média, lá de Fortaleza. Logo Que depois. bairro lá de Fortaleza? Não, era perto do centro, Perto né? do centro, tá? E logo depois eu fiz o vestibulinho para a Escola Técnica Federal. Entrei na Escola Técnica Federal em 84, já no final ali mesmo da ditadura, né? Eu lembro bem da emenda das diretas que não passou. Eu já era militante estudantil, né? Não era organizado em nenhum partido, mas aí já fui me aproximando mais. Entrei no movimento estudantil, fui para na época, Centro Cívico da Escola Técnica, e depois a gente fundou o Grêmio Livre, e eu fui o primeiro presidente do Grêmio Livre da reconstrução pós-ditadura lá Olha que na interessante. Escola Técnica Federal. Hum. E aí comecei a militar politicamente num grupo que era um grupo à esquerda do PT. Na verdade, assim, a CUT, né, a Central Única dos Trabalhadores, era a que confluía toda a esquerda não petista e petista, né? E a gente era Na época. nessa época, né, nos anos 80, 85, 86. E aí eu participava desse grupo, né, chamava Coletivo Gregório Bezerra, né, que era uma ruptura do partidão. E depois, em 89, esses coletivos estaduais se uniram, fundaram um partido, chamado Partido da Libertação Proletária. E aí a gente estava com um trabalho político em São Paulo, né, para construir o partido aqui em São Paulo na época, né, aquele grupo, a disputa política muito acirrada com o PT, com o PCdoB, aquela coisa toda. A gente era um grupinho pequeno, eu vim para São Paulo para a militância política e porque eu tinha me formado em telecomunicações.
Então tinha muita coisa a ver. Como eu fiz movimento estudantil, eu já conhecia São Paulo. E em abril de 86, a primeira vez que eu cheguei em São Paulo, eu peguei um metrô, aí descemos no Centro Cultural Vergueiro, que era o local de encontro ali dos estudantes, e desci do metrô e eu disse, eu vou morar nessa cidade. Uma coisa que Você sentiu que aquela paixão que você assim não consegue alguma explicar. coisa aconteceu no seu coração. Alguma coisa acontece no meu coração, exatamente. E assim do nada, e o pessoal fica brincando, pô, você acabou de chegar aqui, você está dizendo isso? Eu disse, você vai ver. Foi um amor à primeira vista. 2 dias depois que eu terminei a escola técnica, eu estava com uma passagem para vir para São Paulo. E veio assim? Você veio com o quê? Você veio sozinho? Vim sozinho. Com a cara e com a coragem? Com a cara e com a coragem, com uma malinha na mão. E foi morar onde? E tipo, eu tinha uns... Correspondente hoje, eu tinha uns R$400, R$500. Gente, e aí? Assim, na cara e na coragem. Aí eu fiquei na casa de companheiros do partido aqui, mas aquilo morando de favor. Mas qual partido? Não, daquele grupo. Daquele grupo, na verdade, que era um grupo político. Que era um grupo Não era um político. partido organizado. Era um partido organizado, mas muito pequeno, né? Incipiente. Incipiente. E aí, eu vim pra cá. Quer dizer, você veio aqui pra fazer política. Eu vim pra militância política. Olha isso. Aí eu fui ali na Escola Técnica Federal de São Paulo, porque eu precisava me matricular pro último semestre, que era estágio. Quando eu estava lá, tinha uma oferta de emprego, uma empresa japonesa. Aí eu já disse, olha, na Moca, eu não sabia nem onde era a Moca, aí você tinha que pegar aqueles guias, né? Para o pessoal novo que olha o GPS aqui no celular, na época era guia. Você pegava a lista telefônica, ficava passando aquela amarelinha, né? Da antiga Telesp, né? E aí procurei o telefone, procurei o endereço, anotava no papel, aí procura ônibus. Enfim, cheguei lá na Moca. Eu fui entrevistado por um japonês, o cara mal falava português, ele fumava e soltava na minha cara. Tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar. É o que eu quero, né? Tô precisando de uma vaga. Eu fiquei mais ou menos uns 40 minutos, ele só repetia isso, olhava para minha cara e ficava desenhando na mão. Arunobi. De onde é esse nome? E eu sei que no final ele disse, passa no RH. Aí eu disse, mas como assim? Não, você está contratado. Ele já foi com a sua cara, gostou de você. Eu não sei se ele gostou, se eu não, mas aguentei. é aquilo que eu falei no início, né? Como é que a gente olha para você e não gosta? E conta. Eu sei que eu acabei empregado e já me senti rico, né? Porque já tinha um salário, chegou aqui. Já tinha um salário e mais, eles tinham uma república, que eu podia morar na república. Que então, maravilha! Era tudo que um jovem de 20 anos chegando em São Paulo, Durango Kid, podia querer da vida, né? Porque você arrumou um emprego, arrumou lugar para morar e veio fazer política. E podia fazer, mas a política era clandestina, né? Sim, claro. Eu não podia... Sim, porque aquele período eram os anos de chumbo. Não, já era 89, década de 80. Tava redemocratização já. Não, já estava em redemocratização, mas a militância política fabril, em fábrica, você tá falando do movimento sindical. Você tem uma repressão muito grande. Ainda hoje tem, né? Se você ser de esquerda, ter uma militância política não é tão simples como as pessoas pensam. Não, é tranquilo, não é. Não, entendi. E aí... eu era clandestino ali dentro da empresa, já era militante, as pessoas começavam a me conhecer. Tinha episódios, né, de xenofobia regional desde aquela época, né, isso foi em 89. Chegava perguntando, o que é que você está fazendo aqui? Você veio do Ceará para cá para tomar nossos empregos em São Paulo? Eu disse, não, eu vim porque eu sou melhor do que vocês, né? Vocês é que tem que se sustentar. Se eu vim aqui, estou empregado e você... Então tinha essas coisas e tinha muito cuidado, né? E a inflação era muito alta. Era. E eu fui contratado para trabalhar viajando. Então, assim, eu fui contratado em agosto, né? Comecei em setembro. Em novembro, eles mandaram para Campina Grande, na Paraíba. E além do salário, eu ainda recebia diária. Aquilo para mim era uma glória. Maravilha! Era uma maravilha, né? Mas só que é o seguinte, a inflação era tão alta, Rutinaldo, que a gente recebia toda semana e corria para o banco para aplicação no overnight. Quem é novo aqui não sabe nem o que é isso. Eu estou falando grego para vocês, mas na época era isso. Então, assim, o dinheiro ele se corroía numa rapidez que era impressionante, né? E aí veio o governo Collor, aquela coisa toda. Mas eu já estava estabelecido aqui, mas voltando assim, eu vim para fazer a Revolução em São Paulo, quando foi 3 meses depois, caiu o Muro de Berlim na minha cabeça. Fazer né? a Revolução. 3 meses depois caiu o Muro de Berlim. Como é que você vai viver na situação dessa? Mas por que você achou que tinha que fazer a Revolução aqui, assim? Não, porque São Paulo
ainda hoje, na época principalmente, é uma inspiração de Mas você todo tinha mundo, quantos anos? né? 20 anos. 20 anos. O Lula foi a maior personagem do Brasil desde a década de 70, porque por conta das greves do Sim. ABC e da União dos Trabalhadores. Primeira vez que os trabalhadores efetivamente estavam criando um partido, estavam se mobilizando pelos seus direitos, né? E aquilo criou um caldo de cultura político dentro do estado de São Paulo, em São Paulo principalmente, porque aqui pulsa a economia. Na época era uma economia muito industrial, né? Das empresas, o PIB era industrial. Então aqui era o centro. Se houvesse uma revolução, partiria daqui do ponto de vista da economia. Sim. Então, os esforços das organizações de esquerdas ideológicas era vir ter militância em São Paulo, nas fábricas, para conquistar os trabalhadores dentro de um programa para ruptura com o Então, mas a capitalismo. ideia era o quê? Porque, de qualquer modo, dentro do que você está falando, que foi final da década de 80, então nós já tínhamos aí a Constituição de 88, e em função disso, os direitos sociais já tinham sido consagrados no texto constitucional. E nessa medida, também se estava ali procurando ali não mais a positivação desses direitos, mas a efetivação deles. Então, esses movimentos sindicais surgem nesse contexto, e você fez parte desse processo, é isso? Então, para você ter ideia, Rotinaldo, hoje a gente defende a Constituição com unhas e dentes, é o nosso patrimônio, né? Mas em 87, Hum. 86, para os mais novos, né? Foi eleito o Congresso, né? Em cima do plano cruzado, não sei se você. Lembro na época que era. Aquilo fez com que um setor que depois hoje é denominado Centrão tivesse bastante deputados. E a Constituição, ela ela teve uma pressão popular. Os nossos grupos mais à esquerda achavam que a Constituição era uma porcaria, porque ela, ao mesmo tempo que ela dizia que garantia o direito da propriedade privada, ela dizia que tinha que ter a função social. Mas para nós, naquela época, isso era muito pouco. Então a gente não achava que aquela Que era Constituição que era suficiente. suficiente. Dizer que tinha necessidade da função E social. um exemplo, né? Ou que o capítulo econômico foi o capítulo, né? Entre outras coisas, a própria família, o conceito de família, Era restritivo. era muito restritivo. O plano, Quer dizer, era e não era, porque é, mesmo a questão do que se tinha lá hoje, em função da interpretação conforme a realidade do tempo, mas nós a tivemos uma interpretação foi no alteração, mas tempo, naquela né? época Para aquela época a a gente gente tinha acha. acabado de sair de um regime de exceção, né? Isso, exato. Então Esse era o contexto. A Constituição, para quem tinha participado da luta contra a ditadura, mas que tinha militado, a gente achava que a Constituição era pouco. Era pouco, até porque ela abria princípios, mas ela não tinha nenhuma garantia. Muitas coisas tinham que ser feitas a partir de legislações infraconstitucionais, né? Uhum. Então, essa luta, eu não É. era do mundo jurídico, né? E a gente tinha essa compreensão que havia um limite. Hoje, a gente, olhando para trás, a gente acha, pô, essa Constituição foi a coisa mais importante que o Brasil fez nos últimos 60 anos. Um exemplo, do ponto de vista legal. Mesmo ela toda remendada, emendada, ela tem um Sim. poder, porque ela tem os princípios dela não foram. Eles sugaram tudo que tinha de bom na Constituição nesses últimos tempos. Principalmente aí do Temer para cá, Temer, Bolsonaro, várias emendas foram destruindo direitos, né? Foram subtraindo direitos. Isso você está falando de direitos sociais e Sociais de e garantia. garantias, exatamente. Mas ela mantém um corpo, um espírito muito forte, né? Que são os princípios de direitos humanos, Sim. da igualdade, da democracia. Inclusive a Permanece. estrutura que se montou de proteção desse sistema dentro da própria Constituição, né? Porque mesmo aquela ideia das cláusulas pétreas em relação à questão dos direitos e às garantias fundamentais, né? Permanecem, né? Permanecem. Quer dizer, mesmo no campo social, tendo havido alguns retrocessos no que se refere à legislação infraconstitucional abaixo da Constituição, fato é que, em matéria de princípios, como você menciona, a Constituição brasileira ela é uma referência mundial nesse sentido. Sem dúvida. Né? Mas naquela época, por exemplo, pelo que você está me A dizendo, gente não se achava tinha, pouco. achava pouco porque não se sabia se isso seria efetivado ou não, E, ou como seria interpretado isso no cotidiano da vida brasileira, é isso? e também tem um outro aspecto que era o seguinte: naquela época havia um ascenso da luta dos trabalhadores. Havia um ascenso, a gente achava que era pouco. A gente podia mais. Hoje, como a gente tem uma situação oposta, que o outro lado cresceu muito,
e nos emparedou, a gente acha que está bom. Está mais do que bom em relação a essa movimentação à direita no Brasil. Ela foi com uns ataques muito ferozes. A CLT sumiu praticamente. Você tem a série de leis que são questionadas. A própria Lei Maria da Penha, de proteção às mulheres, eles vão enfiando pequenos ajustes para tornar, para abrandar. Tinha até gente defendendo uma lei dos homens, defesa dos homens. São coisas assim, esse tipo de sentimento. é, Hoje, né, a gente olhando para o passado, a gente acha que a Constituição é muito positiva. No passado, a gente estava forte. PT, a CUT, a esquerda em geral, a sociedade civil estava muito mobilizada, né? Então a gente não conseguia entender por que, esse setor da burguesia, dos ricos no Brasil, tinham imposto tantas medidas dentro da Constituição. Passado do tempo, né, por toda essa trajetória, a Constituição é um grande patrimônio que nós temos. É um patrimônio que a gente usa em todas as nossas lutas. A gente estava na OAB, uma das coisas que a gente tinha era levantar que a gente defendia a democracia, o Estado Democrático de Direito, porque estava na Constituição e está no Estatuto da Advocacia. Você sabe que eu Como sou um dever. viciado no artigo 44 do Estatuto da Ordem, né? Que a gente defende a democracia, o Estado de Direito e os direitos humanos e uma justiça célere. Esse é o corpo geral dos princípios que mobilizavam, que a gente fez o trabalho de direitos humanos. Lembrar que o advogado faz um juramento. O juramento é exatamente dizer que ele vai defender esses Sim. princípios. Também Advogado que não poderia ser defende isso não diferente. serve para nada, É, né? é porque também você veja bem, se a nossa profissão é justamente essa de manter a estrutura político-jurídica do Estado em pé, porque a invocação que nós fazemos da Constituição e da lei é que mantém a estrutura jurídica do Estado de Direito. Então, quer dizer, a advocacia é fundamental nesse processo, porque havendo violação, a quem compete o restabelecimento do direito violado, né? Se não aos advogados, sobretudo. Nós somos a ponta de lança da Exatamente. sociedade, É. né? Não, assim, muitas vezes a gente tem esse embate até com o Ministério Isso do Público, que ponto de eles. vista institucional, estou Isso, falando. isso, sem dúvida. E assim, eu acho que a advocacia ela tem um papel tão importante na sociedade e a OAB tem um papel preponderante porque ela representa o conjunto da advocacia e ela é uma entidade de classe das mais respeitadas. Sim. Então ela tem um peso. Quando ela aponta Tem grande caminhos, credibilidade. ela aponta caminhos. Quando a gente foi para a OAB, você lembra bem, que a OAB ela tinha virado praticamente um cartório, né, de entrega de carteira. Algumas subseções aqui, a sua inclusive, ela tinha essa preocupação de que a OAB tinha que estar junto à cidadania, de que ela representava a sociedade, de que ela teria que ser uma ponta fundamental na defesa dos direitos. A gente já conversou sobre isso. E quando a gente foi para a OAB, na época, e fomos para a Comissão de Direitos Humanos, a gente tinha exatamente essa ideia. Não é que a OAB é de esquerda, algumas É, bobagens que são colocadas, não é isso. O direito, ele tem uma orientação de defesa da sociedade, de defesa da cidadania, das garantias. Ele tem a gente pega em vários campos, né, ramos do direito, a gente vai sempre usar os direitos humanos. sem dúvida. E é Então, engraçado. mas antes de chegar nisso, deixa eu só te perguntar uma coisa, porque nós já estamos avançando. Eu queria só que você falasse, e aí quando você chega, menino, 20 anos, com uma visão política na cabeça, quer dizer, nesse contexto aí de surgimento desses movimentos de trabalhadores, da incipiência de um partido estruturado que tinha como objetivo a defesa dos direitos desses trabalhadores. Então aí como que você vai participando disso e como que o direito entra na sua vida? Que esse é o ponto que nós não falamos. Então, aí voltando lá, 89 caiu o Muro de Berlim, há uma revisão política muito grande dos regimes do leste europeu. É uma discussão muito grande sobre o que era socialismo, comunismo, todas essas vertentes, né? Acabou, agora o capitalismo venceu, não existe mais nada, né? Nessa época há uma crise ideológica muito grande entre todos nós. Eu trabalhava viajando, numa época eu fiquei em São Paulo, estabelecido internamente da fábrica. Eu voltei a ler literatura clássica.
ao invés de ler os clássicos de esquerda, Marx, Lenin, eu passei a ler, eu fui procurar me reciclar do ponto de vista cultural, para que eu sempre pensava, você vai ter embate futuro. A história não acabou, ao contrário do Fukuyama, que dizia que a história tinha acabado, eu achava que a história só estava começando. Então eu comecei a ler outras, fui ler Shakespeare, Dante, Boccaccio, e você vai buscando literatura clássica, Goethe, para você se estruturar até para suportar a corrente, a contracorrente ideológica que estava acontecendo. E preparar mesmo, ó, tem que estudar, tem que preparar, Sim. tem que olhar para a sociedade Construir de um forma mais. lastro teórico. Isso. Aí o que acontece? Já para o final dos anos 90, eu continuava, eu morei no Japão, fui para o Japão, fiquei lá uns 6 meses. É uma experiência de vida importante, porque eu fui com um olhar, não com aquele olhar deslumbrado, que você está morando num país estrangeiro, mas com um olhar crítico. Uma sociedade extremamente dura. Você não tinha medo de terremoto? Não, porque lá Tô treme brincando. todo dia. Gente do céu, é mesmo? Lá treme todo Ah, dia. Por sorte é o seguinte, eu vim renovar meu visto. Eu fui em junho, no ai, meu começo de Deus. setembro eu vim renovar o visto. Ah, E na semana que eu estava no Brasil, teve um terremoto forte. E eu não estava lá. olha. Então, mas eu peguei, por exemplo, furacão. Peguei furacão pesado mesmo, que vem anúncio dizendo assim, olha, vai Bateu. cair tudo. Fica dentro de casa. Então, assim, mas depois que eu voltei, eu continuei Então, viajando, mas qual aí foi uma experiência mais valiosa que você teve lá do Japão? Nessa perspectiva política, houve um aprendizado? Se houve, muito, qual? Quer dizer, muito. o que você levou, ou que você trouxe, melhor dizendo, do Japão para cá, de experiência política que foi importante no processo de construção dessa tua identidade de participação político efetiva? Olha, uma coisa assim, naquela época, e eu trago isso ainda hoje no que eu escrevo lá no blog, é o seguinte, o Japão, o que se percebe em 1996 é que a política ela tinha um desvalor muito grande na sociedade. Era uma sociedade quase que autônoma. A participação popular e governos eram muito. Você não tinha uma percepção de participação política na sociedade. São governos formais, porque é uma sociedade tecnocrata. Então, e muitas vezes aqui, isso não se aplicaria no Brasil, porque aqui você tem uma fome endêmica, você tem miséria, você tem você tem várias tarefas democráticas burguesas que não foram cumpridas no Brasil. E no Japão, pela guerra, pela experiência e pelo crescimento econômico, você tinha resolvido essas mazelas, Uhum. né? Então, quando você resolve, a política passa a ser secundarizada. Isso me marcou muito, esse olhar. Recentemente, o ex-primeiro-ministro do Japão, né, esqueci o nome dele, ele estava fazendo um comício para 8 pessoas. O cara tinha sido ex-primeiro-ministro do Japão. E ele foi assassinado Ah, no eu vi. comício. Entendeu? Para você ter ideia de que a participação popular não existe, é uma coisa muito minoritária. E tem alguns aspectos da sociedade japonesa que seria uma outra coisa. Eu escrevi uns 30 artigos no meu blog, que são as crônicas do Japão, sobre a minha vivência lá, né? Então tem um olhar político sobre isso e que traz. Eu comecei a perceber que vai chegar no Brasil uma onda contra a política naquela época de criar um desvalor à atividade política, inclusive criminalizando. Quem faz política é mal visto. Então, logo depois disso, eu ainda continuei viajando, aí quando eu me estabeleci de vez, né, já tinha 2 filhas, eu não vou mais viajar, aí eu queria voltar a estudar. Ia para a faculdade, eu queria fazer letras, a princípio. E aí não coincidia horário, essas coisas, aí eu fui fazer direito. Porque eu já era. Quem faz política tem muito contato com ciências sociais, ciências políticas, né? E o direito, ele é uma coisa que quando você é picado pela mosquinha azul, você nunca mais vai largar. É verdade. Porque, e para mim era uma coisa, aquilo que meus colegas na época tinham muita dificuldade, para mim era muito bom, que era a questão dos processos, de processo.
porque a atividade técnica que eu fazia tinha muito de manual, de processo que você. E aí, para mim, era muito fácil. E as pessoas achavam, não, mas isso daqui não. Como é que funciona? E para mim, eu acabei me identificando, sabia ali ler os manuais, ler os códigos. Tinha uma lógica muito grande e isso vai te apaixonando, né? Porque o direito ele te abre uma visão do mundo que jamais você pode pensar. Talvez, eu digo com muita tranquilidade, eu estudei economia, estudei filosofia por conta própria, para entender os fundamentos, mas quando você estuda direito, você abre o seu mundo para Sim, tudo. tem, Se você não amplia for obtuso, significativamente a visão. se você não for para aquele direito minúsculo ali, mas se você olhar bem, ele te abre todos os ramos. Ele te abre É uma fácil. perspectiva da economia, ele te abre uma perspectiva da família, da vivência da sociedade, dos conflitos, dos micro conflitos que há entre as pessoas, até os grandes conflitos, né? Você tem a questão de terra. Como é que você vai trabalhar a questão de terra se você não conhece o direito? Como é que você vai. É um fato. A atividade política, a mesma corrupção, como é que se combate, quais são os elementos. Então, essa coisa da democracia e do direito, eles são muito vinculados. E para quem já foi militante, para quem já era militante político, o direito é um casamento para a sua vida. Você cresce intelectualmente e individualmente, né? Você passa a ter uma visão mais global da sociedade. E se você tem sensibilidade, aí você deságua nos direitos humanos, que é o caminho natural de quem faz política, né? A defesa da vida é primordial e é um dos princípios gerais do direito que a gente que a gente se apega e sabe exatamente quem são as pessoas que são atingidas. Então o direito entrou nesse contexto Isso para na minha sua vida. vida. Eu trabalhava em empresas de telecomunicações, grandes empresas de telecomunicações. Trabalhei na NEC do Japão, trabalhei na Ericsson, que é sueca. Depois entrei no grupo Claro Embratel, né, que era mexicano, na época era americano, essa confusão de sociedade. E aí conheci um pouco de regulamentação Anatel, eu fui um tempo representante da empresa na Anatel. Então você vai aprendendo essas coisas, mas eu não atuava diretamente, porque aconteceu um fato da minha vida, né? A minha filha teve leucemia, então eu fiquei ali meio preso no plano de saúde. Mas o direito sempre, o estudo, o debate, né? E por sorte eu acabei, eu fui demitido da empresa, já não estava nem com vontade mais de trabalhar, estava ali pela circunstância. E aí eu vim para a militância do direito em 2017, definitivamente. E isso para mim E a partir daí você ficou exclusivamente trabalhando como só com, advogado. só como advogado. E nesse contexto, como que os direitos humanos entram na sua vida? Porque você, como advogado, você tem uma área de atuação, mas você é uma pessoa bastante conhecida e sempre uma referência entre os colegas aí como alguém que tem realmente uma sensibilidade e uma verve de direitos humanos. Então, como que isso acontece no contexto da sua advocacia? Quer dizer, quando que você passa a pensar assim, olha, eu vou trabalhar com direitos humanos também, quero atuar, quero ser um militante de defesa de direitos humanos, que é o que de fato você é. Enfim, como que isso acontece? É, eu acho que assim, na vida, na nossa participação da vida, ela vai te, ela vai te dando elementos que vão se ligando e em algum momento você vai fazer aquilo que você tem mais propensão a fazer. Eu escrevi um livro sobre a crise de 2008, ali dos Estados Unidos, 2005, 2008. E nesse livro eu comecei a identificar alguns elementos de mudança do Estado, para um Estado democrático para um Estado autoritário, que as pessoas falam de pós-democracia, pós-direito, que é o ultraliberalismo. Nesse contexto, o que se aplica no Estado é um regime de força. Os direitos gerais, direitos trabalhistas, sociais, eh, previdenciários, eles começam a ser subtraídos de forma avassaladora. Não no Brasil, no mundo. Hum. O É o ataque movimento mundial. a esses direitos é um fenômeno mundial. Não é uma coisa que aconteceu aqui no Brasil, acontece na Argentina, aconteceu nos Estados Unidos, acontece na Europa,
A rica Europa do estado, Mesmo lá que tem a questão do do estado de estado de bem-estar bem-estar social, social deles, que ele é uma conquista, né? Um é patrimônio já. patrimônio da humanidade Sim, deles, né? eles E identificam isso de uma forma muito eles começam a presente. ter perder, ele perde a qualidade do direito, começa a decair. E aí os direitos humanos, numa leitura própria que eu faço, eu acho que os direitos humanos eles se transformaram na última barreira de defesa da vida. A defesa dos trabalhos, a defesa das mulheres, a defesa dos gays, das lésbicas, a defesa dos indígenas, dos povos originários. Os direitos humanos eles se transformaram, ganham um protagonismo ainda maior nessa realidade de asfixia política. Então, assim, a minha ida para os direitos humanos ela foi quase que natural. É uma leitura que a sociedade tem. E é muito engraçado, Rutinaldo, que muitos colegas nossos que são criminalistas, que são linha dura, não sei o quê, na hora de escrever uma petição, coloca lá direitos humanos. Eles partem dos princípios dos direitos humanos, mesmo aqueles que são contra os direitos humanos. É muito contraditório, mas é a realidade, entendeu? Quando você vai numa comunidade que houve violações ou violência, você percebe que o desvalor à vida. Então, a violência ela é muito gratuita. A maioria das nossas populações periféricas só tinha duas experiências com o Estado. Ou quando eu vinha aqui no Fórum Trabalhista para reclamar, para ser reclamante, ou com o pé na bunda dado para o policial, né? Cacetete, aquela coisa toda. Então, assim, a necessidade do Estado nessas comunidades para que você tenha uma redução da criminalidade ou da falta de perspectiva de vida é uma realidade que a gente tem que enfrentar. E, nesse sentido, os direitos humanos, a OAB tem um papel fundamental. A Comissão de Direitos Humanos, a necessidade. Não é que você sabe aquela coisa jocosa daqueles grandes juristas tipo da Atena, né? Que é o direito dos manos, Siqueira, essas coisas, Bom, isso, que eles tentam ridicularizar, mas nós estamos na ponta daqueles que são e aqueles outro, que isso é mais fruto de um sofrem. processo de construção histórico-cultural para Histórico, que a gente pudesse chegar no que nós temos hoje de estrutura ou de percepção daquilo que seria fundamental em matéria de direitos para uma pessoa existir com dignidade. Muita gente morreu nesse pois é, caminho, né? Quantas lutas, quantas guerras nós tivemos ao longo da história no mundo para que nós tivéssemos hoje uma compreensão de que isso é o mínimo que um ser humano merece. claro, sem dúvida. E aí, assim, o nosso papel fundamental é trabalhar na sociedade. Você não vai resolver o problema da violência, mas você vai mediar esses conflitos. Então, um dos itens que a gente trabalhou na Comissão de Direitos Humanos Específico na OAB é que a gente tinha que mediar os conflitos. É que você foi atuante É, lá, a- bastante atuante na Comissão de Direitos Humanos lá da OAB de 2000 e 2019 até até 2022, assim, 2022. foram 3 anos. Em 3 anos, nós tivemos Não, de 19 a 2021. 21, que é o Sim, que é finalzinho. dezembro, dezembro. Né? 1º de janeiro Dezembro. de 2019 2019 a até dezembro de 31 de 2000. 2021. Então, o que acontece? Nós participamos da Comissão de Direitos Humanos, a gente criou um grupo, né, que a gente tem no Observadores Institucionais, era uma parceria da Comissão de Direitos Humanos da OAB com o Sindicato dos Advogados e com a Associação Brasileira de Justiça pela Democracia, a BJD. Então, a gente ia para a rua para mediar. Ao invés daquele manifestante ser preso ou sofrer uma violência, uma violação, a gente ia com colete, conversava para apaziguar, evitar prisões, evitar Evitar violência, conflitos, na evitar um verdade. conflito, né? E que a coisa rodasse, né? Eu não sei se você lembra, o Dória tinha acabado de ser eleito em 2018. O primeiro discurso dele, ele disse que tinha que acabar com a bandidagem, que tinha que atirar para matar, que era o Estado forte. E logo no começo do governo dele teve até uma chacina lá em Mogi Mirim, não, Mogi das Cruzes, né? E depois teve aquele episódio de Suzano, né? Que o garoto matou algum. Eu lembro. Eu Então, lembro que eu me ali a lembro, não. gente começa a atuar, Eu me lembro que vocês mas comentaram isso, inclusive, depois, quer dizer, dentro. Acompanhei pelos jornais, mas lá dentro da UAB eu me lembro que numa das sessões se falou sobre isso. exato. Aí a gente começou a ir para a rua para evitar esses conflitos.
E houve, né? Quando o Dória rompe com o Bolsonaro, isso tem um reflexo grande aqui em São Paulo, do ponto de vista da segurança pública. Ele quer se afastar do autoritarismo, mas ele não, as promessas de campanha começam a meio que ficar. E aí a gente começou a fazer essa mediação. Na época, o presidente Caio disse: não, vocês têm que continuar. Daqui a pouco a própria polícia vai O querer que a gente presidente faça. Caio, que era o Era o presidente presidente da da OAB, OAB à isso, à época. época. E aí houve um questionamento A OAB dentro. estadual de São Isso, Paulo. isso. Houve um questionamento dos próprios conselheiros. Ah, vocês estão indo para a rua, vocês estão se identificando Me com a lembro pauta de também, inclusive esquerda. dos Que não... grupos do WhatsApp na época do é, conselho. Eu me lembro que as discussões eram acaloradas. E aí a gente a gente ali acabou, ele bancou que a gente realmente continuasse, porque no fundo, do ponto de vista da vitrine da OAB, era a gente que estava indo para dando a cara, né? O nome da OAB estava sendo levado para a rua, porque a OAB ela só é reconhecida quando ela age, né? Não é só agir privadamente, nas relações privadas, mas quando ela se apresenta para a sociedade. E aí a gente fez esse trabalho do ponto de vista político-social, mas focado em direitos humanos. A gente não ia confrontar a polícia, ao contrário, a gente sempre disse, né? Eu fui para vários locais, entrevistas e debates que iam policiais, foram policiais da rota, não sei o que, a gente não tratava os caras como inimigo. A gente, nós estamos dentro do mesmo barco, dentro da estrutura da violência do Estado, e que a gente tem que encontrar caminhos para que diminua a violência e que a gente possa ter uma sociedade que possa respirar alguma coisa de democracia. Quando havia excessos e quando houve várias sequências, garoto lá, por exemplo, o garoto Guilherme foi morto na porta da casa dele, a gente estava presente, mas não para criminalizar a polícia ou qualquer coisa, mas Sim, para nunca que a foi a gente intenção. fizesse esse debate, para que a sociedade. Não, E, e melhorou, né? Porque depois eu me lembro também que, em função dessa mediação que a comissão fazia, as próprias, assim, as autoridades de segurança pública do Estado solicitavam a participação da OAB como parceira para evitar conflitos, né? E, naturalmente, proteger as pessoas de uma forma geral. Então, eu achei muito interessante, porque o resultado deu um trabalho. Isso que é legal as pessoas compreenderem. Não era um trabalho que visava a dar guarida a criminoso, muito pelo contrário. Foi um trabalho de direitos humanos que atuava na prevenção da violência, de modo que naquele período que vocês acompanharam, que fizeram o observatório, o que eu notei é que grande parte dos problemas que de fato a gente poderia ter em função de conflitos diretos ali, de manifestação mesmo, foram evitados por conta da mediação que, à época, a OAB, através da Comissão de Direitos Humanos aqui em São Paulo, realizava. não, sem dúvida, né? A Ana Amélia, que era presidir Sim. a comissão, né? E depois eu presidi por alguns meses. A gente procurou, o foco era sempre esse, entendeu? A gente vai ajudar a sociedade, até porque a gente estava sob um regime muito esquisito, Sim. essa ameaça bolsonarista de violência, de que eles tinham influência na polícia. A gente sempre tinha que trabalhar na linha do diálogo, né? E esse diálogo não era ao contrário dessas caracterizações banais, os direitos dos humanos, vocês defendem bandido, não tem absolutamente nada a ver. A gente defendia os mais vulneráveis que não têm o Estado, que passam fome, que vivem na miséria, vivem falta de transporte. Direitos humanos é direito a ter transporte público. Direitos humanos é o cara ter direito à vida, a alimento, à saúde, à educação. Isso é um guarda-chuva amplo. E essa compreensão total é que fazia com que a gente se movesse. Não era uma atuação mesquinha, como dizer, não, vocês querem aparecer por conta de partido. Nenhum de nós foi candidato a nada e nem vai Sim, ser. não teve mesmo. Não tem. Em relação à comissão, eu não observei isso. E não tem como também tentam caracterizar. E também seria legítimo se qualquer um Não, fosse. não tô, realmente eu acho. Claro. Eu não estou Por refutando a exemplo, você é o nosso possibilidade de querido ter. vereador e a gente sabe que você jamais usou a OAB como uma Não, plataforma. né? Você tem você estava imbuído num espírito público, que nós somos pessoas públicas, Sim. né? Então a gente tem responsabilidade De você ter uma públicas muito ideologia caras. também, de você acreditar numa possibilidade, de acreditar num projeto político que você entende que é bom e trabalhar por ele, porque eu acho que também tem isso. A gente tem que se apresentar ao debate público e tem que participar, né, das atividades de poder se a gente acredita que tem algo que possa ser implementado para melhor,
Então, por que que nós vamos nos ausentar quando nós temos possibilidade de comparecer e colaborar com aquilo que acreditamos? Ah, sem dúvida, né? Né? Porque Então, senão se não tem sentido. seria a omissão, né? Eu Para acho que quem tá é. aí, seria omissão. Mas Anóbio, querido, eu queria, essa conversa com você, eu acho, assim, que é super legal, eu tenho certeza que vocês estão adorando, porque o Arnóbio, não falei pra vocês que ele é maravilhoso. A gente fica com ele, a gente adora. Mas vocês que estão ouvindo também, estão entendendo agora um pouco dessa, assim, a visão de direitos humanos é uma questão, ou direitos humanos é uma questão ampla. Então, às vezes, esse reducionismo, eu acho muitas vezes que é um reducionismo maliciosamente criminoso, né? Vou ser mais contundente nesse aspecto, de pessoas que eu não acho que só que seria só ignorância, mas que isso também em alguma medida é deliberado. E nesse caminhar aí, nessa linha de pensamento, o que eu queria que você, pela sua experiência, pela sua visão de mundo, pela sua vivência, pudesse conversar aqui um pouco, é porque se combate tanto, ou se cria essa ideia de que direitos humanos é proteger bandido, e por que que é tão difícil, às vezes, você demonstrar que direitos humanos não se tratam de nada disso, muito pelo contrário, não é como você disse, viabilizar para pessoas que são vulneráveis uma possibilidade mínima de uma vida com dignidade. Então, e como que se trabalha no processo de desconstrução dessa ideia de que quem defende direitos humanos é que defende bandido? Eu acho que a primeira coisa, tem vários aspectos nessa questão. Há uma construção ideológica óbvia em relação aos direitos humanos, e não é da agora, digamos que a história é permanente, né, nessa luta, porque a gente defende a pauta mais difícil. O Estado ele não vai atender às demandas e as pressões dentro da sociedade levam a reduzir algumas. Eu vou te dar um exemplo assim de mudanças, inclusive legais, né? Criar a lei de crimes hediondos por um crime que aconteceu em 90, 91, 92, né? E não se pensou nas consequências do que estava por trás, né? Aí começaram a enfiar tudo que acontecia de violência, começaram a aumentar O rol dos crimes o rol hediondos. dos crimes hediondos. Um dos maiores em relação ao consumo de drogas, e drogas reduzidas a maconha, cocaína ou qualquer coisa do gênero. Sem entender o contexto da sociedade, as cadeias passaram de um período de 150, 200 mil presos para 1 milhão de presos. A imensa maioria deles, e aí isso é uma responsabilidade do Estado, a imensa maioria, cerca de 2/3, sem julgamento. É, que é de Então prisão você, cautelar, que é aquela prisão que então ainda não tem sentença condenando. isso, e aí você cria uma Ou população, presos provisórios, melhor dizendo, não é é, que só cautelar, porque você tem é, outras modalidades é, de prisão. Para ser mais específico, é, presos que na verdade não estão cumprindo pena definitiva, exato, né? eles não foram julgados de forma Exatamente, é para definitiva. ser mais Então específico. você cria uma massa que pode ser, essa massa vira alvo do crime. Porque se o Estado não consegue fazer o devido processo legal, de prender, de julgar, né, de fazer o processo, defesa, até o julgamento, para realmente ter uma condenação, que no caso é uma condenação de detenção, né, de regime aberto ou fechado ou qualquer coisa do gênero, ele pula os processos, mantém as pessoas presas, sem ter condição de manter no cárcere, são as condições as piores possíveis, são desumanas, Sim. e a responsabilidade é do Estado. Você não está defendendo, você está defendendo o direito legal do devido processo legal, que a maioria das vezes não é seguida. Então, há uma política de você afastar os direitos humanos para que você não mostre as mazelas do próprio Estado. Isso é um lado. O outro lado é quando você tem mobilizações na sociedade, os advogados e advogadas de direitos humanos, eles se posicionam pela defesa da ampla liberdade de manifestações. Recentemente, cerca de 10 mil advogados identificados com os direitos humanos tiveram seus telefones monitorados. Isso no Isso eu não estava mundo. sabendo. Isso houve na Inglaterra, no Estado de Israel.
o alvo de um programa específico desenvolvido para monitorar o que nós fazemos. Por que a gente é tão perigoso assim? Mas não, porque a gente defende a regra legal, a gente defende o direito à vida, que as pessoas, mesmo as pessoas que cometem crime, elas têm que ser julgadas dentro de um processo legal, porque Ninguém senão... tá falando que é pra inocentar quem é Não, não sei, culpado, mas mas tem que boa se parte... garantir o devido Isso. processo legal, Como a ponto, que gente serve já para todo mundo. como a gente já viu vários casos que as pessoas são acusadas e sem nem... Aqui a gente pegou na nossa gestão vários casos, né, de pessoas que foram presas só porque eram negros. Virou suspeito, entendeu? Aquela afundada suspeita. Nós tivemos um embate com a Secretaria de Segurança em algumas vezes, em que a gente perguntava diretamente: por que é que um garoto negro está na Avenida Paulista e ele é enquadrado? Por que que uma pessoa branca na Avenida Paulista, naquelas mesmas condições, ela passa livremente? Ela pode até estar com droga ou não, entendeu? Mas o garoto negro, naquelas manifestações das torcidas, tem uma foto assim, exemplar. Tinha mais de 100 garotos lá, todos eles lá com a mão ali no muro e a polícia dando aquela batida, né? Ao lado de um policial batendo uma selfie, uma mulher branca com um taco de beisebol batendo uma selfie com um policial. Eu perguntei pro secretário de segurança, por que é que isso acontece? Quem está armado aqui? E aí? Ah, não, porque a gente tem... Aí tergiversa, vai para uma linha de raciocínio, uma construção de que aquele negro periférico, ele é suspeito. É uma É fundada suspeita. presumidamente suspeito. Presumidamente Quer suspeito. dizer, entendi. Não tem absolutamente. Mas isso porque na periferia ele já é criminalizado, mas se ele vai para Paulista, ele passa a ser alvo. Ele passa a ser seguido por policiais para ver se ele vai fazer bagunça, se ele vai roubar, se vai ter baderna. Qual que é o raciocínio? Qual o raciocínio lógico, aquela construção? E nisso, no nosso próprio campo, quando eu dizia, olha, eu vou para a comunidade e tal, vou lá para Vila Clara, como eu fui algumas vezes, vou lá para Capão Redondo, ou aqui na comunidade do Moinho, na favela do Cimento, as pessoas, pô, mas você não tem medo de que vai acontecer alguma coisa? Eu respondia, não, eu tenho medo de andar na Paulista. Se eu posso perder o celular lá, eu posso perder aqui. Talvez o índice de roubo, de assalto, seja até maior por aqui. As pessoas têm que perder esse medo, porque cria-se toda uma construção política, ideológica, de quem é preto, pobre e periférico é suspeito e ele comete crime. Vários garotos são reconhecidos em delegacia sem ter nem. A gente pegou o caso que o garoto estava Eu sei, num eu já vi bairro, isso. houve um assalto num bairro completamente distinto. Aí levaram, enquadraram e o moleque foi reconhecido como assaltante. E o cara estava em outro lugar. E o pior, ele que tem que provar de que não estava no lugar. Você cria, e aí você vai criando essa massa crítica. Você já viu algum branco, o Datena, expondo a cara dele no programa? Mas já notou que todo moleque preto, quando é preso, eles fazem questão de mostrar o rosto? Não sabe nem se foi efetivamente culpado ou se em que condições aconteceram. Porque nós temos isso, é uma cultura social, uma cultura desumana. E você vai criando substratos dentro da sociedade. Quanto mais baixo esse substrato, mais suspeito e mais é a necessidade de criminalizar, de jogar nas masmorras e Não, eu sem direito entendi. de Até defesa. porque, na verdade, se a gente for pegar a população, os dados da população carcerária, então a gente tem um elemento objetivo a atestar o que você está dizendo, em alguma medida. Em alguma medida. O que é interessante a gente refletir, como mudar essa realidade? Porque, evidentemente, a gente não está afirmando aqui categoricamente que todos os policiais teriam a mesma visão de mundo ou agiriam da mesma forma. O que nós estamos dizendo é que, com base nos elementos que nós possuímos, que principalmente em relação à população carcerária e os elementos concretos que, inclusive, vocês, durante o período da Comissão de Direitos Humanos, conseguiram identificar, existem alguns comportamentos que não se justificariam em relação àqueles grupos sociais, não é, que
em função da sua vulnerabilidade, são frequentemente marginalizados, que é o que você está dizendo. Agora, como mudar esse estado de coisas, mesmo porque nós estamos vivendo um tempo, e você sabe disso, em que realmente falou de direitos humanos, falou de bandido, ou como se esse tipo de conversa que nós estamos tendo aqui fosse conversa de comunista com a finalidade de preservar o crime, que é o que fica. Então, Claro. quer dizer, como que a gente trabalha no processo de construção de uma... Não estou falando nova identidade no sentido de modificar aquilo que é o conteúdo dos direitos humanos, mas de conscientizar as pessoas no sentido de que esse trabalho que se faz é para todos indistintamente, porque a violação do direito fundamental de um aqui hoje é a porta aberta para a violação do direito fundamental de todos no amanhã. Então, como que a gente modifica esse estado de coisas considerando a realidade que nós temos hoje? Nos dois aspectos, tanto no que se refere a descriminalizar grupos marginalizados, criando essas presunções na prática que em realidade não se sustentam, e segundo, como melhorar a compreensão da sociedade em relação à importância e à necessidade de se preservar os direitos humanos. Acho que a primeira coisa é o seguinte: o Brasil tem que enfrentar um debate que é em relação à miséria. Não tratar os miseráveis como párias da sociedade. Então, a miséria, se você pegar historicamente, tem propostas para fazer vasectomia à vontade nos homens da periferia. Em relação à mulher, a esterilização das mulheres, né? Isso é fato. A proposta, inclusive, do digníssimo, que ainda está o ex-presidente em exercício, né? Que está em exercício aí, era uma das coisas que ele defendia, né? Então, você trata o pobre como culpado dos problemas. E, na verdade, a sociedade não consegue discutir. E quando os pobres eles começaram a ter dignidade, um pouco de dignidade, se revoltaram contra eles mesmos, entendeu? Então, há esse aspecto cultural da formação socioeconômica do Brasil que, de certa forma, explica muito essa violência e essa forma de tratar. Esse é o primeiro aspecto. A sociedade tem que olhar no espelho para toda a sociedade, como um todo. Ela não pode olhar para os jardins, ela não pode olhar para a Vila Mariana. Estou falando aqui de São Paulo, sei que você é de Itanhaém, né? Deve ter os bairros também, né, Silvana? Então ela tem que olhar para a sociedade, não para os guetos específicos de bolsões de riqueza, mas para tudo que está em volta. Sem dúvida. Bom, querido amigo, infelizmente nós estamos chegando ao final dessa nossa conversa, que está muito agradável, porque realmente falar de direitos humanos com você é sempre uma grande satisfação e sempre um aprendizado. Obrigado mesmo pela sua presença aqui no nosso podcast, enriqueceu demais aqui esse nosso canal, viu? E eu desejo sinceramente poder reencontrar você em inúmeras outras oportunidades e espero que a gente se veja mais mesmo, né? Tá bom? Olha, um abraço super carinhoso, obrigado mesmo. E para você que nos acompanha aqui, também os meus sinceros agradecimentos. Muito obrigado por você estar acompanhando o nosso podcast. Eu tenho certeza que você adorou essa conversa e se você gostou, como eu sei que gostou, você curte, compartilha, divulga, fala com os amigos, porque realmente você sabe que este é um espaço em que nós podemos não só conversar, mas principalmente pensar diferente, tá bom? Beijo para vocês e até o nosso próximo episódio. Tchau!